Olá, internet! Essa é a primeira semana de dezembro. Meu último vídeo foi bloqueado. E tudo bem, vocês não fazem ideia de como isso foi bom pra mim. Eu acho que ter um vídeo bloqueado me ensinou muito mais do que ter mais um vídeo online. E bem, eu quero falar sobre a zona, sobre esse espaço difícil de falar, que é quando você está imerso na sua arte, e não só na sua arte, que é quando você está presente no momento da sua vida que está acontecendo agora. E caramba, ainda não tá na hora de eu dizer que eu tô na zona o tempo inteiro, que eu atingi esse novo estado de vida, mas tá aí, eu tenho sonhado com círculos dentro de círculos e círculos fora de círculos. E bem, eu acho que eu vou até mudar o nome do meu canal pra Zona, porque Zona tem essa coisa engraçada, né, que em português pode ser uma bagunça, mas também pode ser o melhor lugar para tua cabeça estar na hora do que realmente interessa. E cara, eu acho que eu vou começar também um podcast sobre pessoas que me engajam, né? Sobre pessoas que estão, de certa forma, onde eu queria estar, sobre pessoas que estão na zona. Cara, zona realmente é o melhor nome que eu consegui inventar. É que tem essa vozinha. Sempre que eu faço alguma bobagem, tem uma vozinha no fundo da minha cabeça. Vocês já devem ter ouvido a história lá do Dr. Jack e do Mr. Hyde, né? Que era o maluco que tomava uma poção e aí o lado sombrio dele vinha à tona. Muito legal essa história. É um livrinho, eu li numa aula que eu matei, é um livrinho que você lê em 30 minutos. Mas tem um conto do Allan Poe que eu acho que é melhor do que isso, que é bem mais assustador, que o personagem principal vive a vida dele incomodado com um outro cara que é muito parecido com ele, só que mais fraco e que não consegue gritar. O outro cara, ele é sempre bonzinho, mas ele sempre fala baixinho e ele conhece, o personagem principal conhece esse outro cara na escola e ele vai pra faculdade, o cara vai também, ele vai trabalhar, o cara vai trabalhar no mesmo lugar. E eventualmente, quando o personagem principal tá fazendo uma maldade, ele acha que ele tá roubando num jogo de pôquer, entra pela porta em um país estrangeiro esse maluco mirradinho, né? A versão dele mirradinha, pregando os bons costumes. Aí ele vai lá e esfaqueia o cara, e aí o conto, né? Você entende que as duas pessoas são um cara só e que o cara acabou de matar a parte boa dele. E eu achei esse conto muito mais legal do que o Mr. Hyde, que é um que vira dois, né? Esse, no caso, são dois que viram um. E é o cara mau que mata o cara bom, não é o cara bom que se surpreende em o cara mau tomar o controle. Não é o cara bom que se rende, né? É o cara mau que mata o cara bom. E caramba, eu não é que eu sinta essa vozinha, né? É que comigo, eu sempre achei que essa vozinha era a parte má. Porque, assim, quando eu vejo o Russell Brand, né, fazendo Truth, que ele fala sobre uma consciência maior, sobre a gente amar uns aos outros e ver que no final, quando você supera, quando você vai pelo inferno, você entende que estamos todo mundo conectado e que é tudo amor e é tudo paz, né? Isso ressoa comigo. Só que também, sei lá, tem aquele cara que treinou o Michael Jordan, ele escreveu o Relentless, um ótimo livro, e o cara fala, pô, você tem que ser mal, você tem que ser mal que nem uma criança. E sinceramente, um julgamento de valor sobre uma criança parece é como uma previsão de um jogo de futebol, sabe? A graça de um jogo é que você não consegue prever o resultado. E a graça de uma criança é que ela tá acima da sua capacidade moral, né? Não importa quanto você julgue uma criança,
A graça é que ela supera toda essa bobagem moralista que você joga nela, né? E bem, o que eu tô querendo dizer é que não importa se você acha que na sua essência você é uma pessoa boa ou má. O que importa pra mim é se na minha essência eu sou uma pessoa com recursos, eu sou uma pessoa que, tal qual uma criança, vai fazer de tudo pra conseguir o que quer e vai conseguir, e tem certeza que vai conseguir. Talvez a parte de ter certeza não é algo que toda criança tem, mas sabe, quando uma criança chora é diferente de um adulto que chora. É como uma criança, ela tá engajada e ela tá usando todos os recursos dela naquele choro. Um adulto, quando chora, muitas vezes o choro é só um jeito dele de impedir, dele se impedir de usar todos os recursos dele, né? Você chorar é como quando eu sou adulto, quando eu choro, é como se eu revertesse ao meu estado de criança, quando era mais simples, né? Quando eu era uma criança eu chorava e tudo se resolvia pra mim. E agora que eu sou um adulto, eu fico nessa esperança de que se eu chorar, tudo vai se resolver. E eu sei que não vai. Mas, bem, se eu chorar, eu me distraio do fato de que eu posso inventar outras soluções e que é a minha responsabilidade inventar outras soluções. E, bem, voltando pra minha vozinha, né? A minha vozinha, ela vem me assustando, ela vem me dizendo que eu vou perder. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o medo que eu tenho de perder a mulher que eu amo. Porque, bem, eu fico na minha cabeça pensando que um dia vai aparecer The Original Gentleman, né? Vai aparecer o Ryan Christian Chandler e um homem perfeito que vai tomar a minha mulher de mim e vai dar pra ela tudo que eu não consigo dar e vai ser pra ela tudo que eu não consigo ser. E, bem, quando eu inverto os papéis, meu Deus do céu, quando você é uma mulher, você basicamente não tem direito a ter esse tipo de medo, porque senão ele te consome. Porém, esse medo tá lá o tempo inteiro, né? E francamente, eu acho que eu como homem também não tenho direito de ter esse medo. Porque eu não tenho a minha mulher, né? Ela tá comigo e eu estou com ela e, na verdade, você nunca pode perder alguma coisa que você nunca teve. Bem, se você tá achando que esse papo é muito feminista, deixa eu explicar que o feminismo é para as mulheres o que para os homens, né? O que para mim foi o pick-up artist. Pra galera que tem medo de pua e pra galera que tem medo, né, dos caras que ficam obcecando sobre como seduzir mulheres. Gente, sem brincadeira, é como os nerdões que têm medo de feminismo, né? Eu sinto que só tem uma coisa pior do que um cara que sabe pegar mulher, que é um cara que não sabe pegar mulher. Porque, sinceramente, não tem como, você não engana ninguém, você não pode ter ninguém, e é impressionante a quantidade de ensinamentos que são iguais. O que eu vejo sendo falado em rodas feministas é muito parecido com o que eu vejo sendo falado em rodas de bros que só querem pegar as meninas e, tipo, cara, o fato de que essas pessoas se odeiam, mas basicamente acreditam na mesma coisa, me faz rir, né? Eu fui pra Comic Con em São Paulo, não tem muito tempo, e a melhor parte da Comic Con foi onde eu passei 80% do tempo lá, era o Artist Alley, né? Uma Comic Con no Brasil, e a gente não consegue inventar um nome melhor do que Artist Alley. Mas bem, eu acho que tinham 455 artistas, eu não tô tirando esse número do meu rabo. Ano passado tinham 350 e no ano anterior tinham 250, agora tem 455, né? E eu pude conhecer muitos artistas, mas o artista que mais ficou comigo não estava expondo na Comic Con, era esse menino carioca que se mudou para São Paulo,
e ele faz umas paradas de scat, ele faz umas paradas bem crumb, assim, né? Bem mundo horrível, gente desprezível, né? Em respeito ao vício, volto de novo pro bar, umas coisas assim. E quando você vê o Crumb falar, o Crumb ele é aquela arte dele, mas eu fui conhecer a minha versão do Crumb, o Crumb brasileiro, e o menino é um algodão doce. E na primeira noite que a gente saiu com ele falou sobre algumas bobagens e tal, mas ele fez aquela coisa engraçada de adolescente de querer terminar a noite falando: cara, não, me dá um soco, cara, me dá um soco. E muito masculamente, né? De um jeito muito másculo, eu falei: não, camarada, você não precisa de um soco, você precisa de um abraço. E, bem, eu acho que eu sou aquele homem do Clube da Luta que tinha câncer de mama. Eu acho que aquele é o meu personagem favorito. Porque bem, vamos falar sobre isso, sobre o sujeito, né? Eu conheci um cara que na arte dele é trevoso, mas em pessoa é um algodão doce. E aí a gente fala sobre o Clube da Luta, que era uma das obsessões dele. E, bem, cara, tem aquela coisa assim, né? Quando o Tyler é o cara que você quer ser, é o cara que eu quero ser. Eu tenho que perder essa mania de falar você, porque eu tô falando sozinho. Se vocês estão escutando, o problema não é meu. Mas, bem, quando uma menina sobe no ônibus, eu quero ser o Tyler. Quando uma menina feia sobe no ônibus, eu quero ser o Tyler. E quando uma menina maneira sobe no ônibus, eu também quero ser o Tyler. Eu acho que o vídeo vai dar algum problema. Bem, vou continuar no outro áudio, peraí. Né? Sobre o Tyler, assim, o Tyler é o cara que eu quero ser quando eu não sou o bastante. Mas na real, o Tyler é só uma ideia muito tóxica de masculinidade, é uma ideia muito simplista. E, cara, o Tyler também, né, é o outro lado do protagonista que fala com ele. E eu acho que a minha vozinha interna é o Tyler, é como esse cara. Porque eu até tô com uma ideia de vídeo. Eu acho que eu vou fazer uma review de I Wanna Be The Guy, em que eu começo a jogar o jogo e aí eu quero ser o cara, e aí eu quero ser o Tyler, e aí eu fico querendo ser, e aí eventualmente eu leio aqueles Zen Pencils sobre parar com eu e quero e só ser o cara. Eu acho que pode ser uma review maneira de I Wanna Be The Guy, porque francamente I Wanna Be The Guy é a metáfora mais linda que um videogame já fez pra vida, que é, pô, quando você quer ser o cara, você vai enfrentar as paradas impossíveis só porque você quer ser o cara, só pra dizer, pô, eu consegui fazer a parada difícil. E tipo, não é obrigatório jogar esse jogo, o jogo é meio feio até, mas o jogo é cretino e cruel e ele é desenhado pra ser impossível. E assim, sinceramente, tudo que você tem naquele jogo é o teu bonequinho e a cordinha dele, e com esse negócio só você faz milagre. Cara, sério, esse é o melhor jogo do mundo. E pô, não é uma questão de quantas vezes você já venceu ele, é de você é ou não o cara. E o título é um dos poucos jogos em que o título realmente importa, porque assim, sinceramente, Super Mario é um título tão vazio que pode ser usado num jogo de corrida, num jogo de tênis, num jogo de pular, num jogo de tudo, né? E aqui tô eu falando mal de Super Mario na internet, porque a vida é assim, porque I Wanna Be The Guy devia ser um filme, devia ser uma série de TV, devia ser tudo, todo mundo devia saber o que é esse título tão genial que expressa a minha vida, que é eu quero ser o cara. Mas mais do que querer ser o cara, você não pode querer ser o cara, porque você tem que só ser o cara. E é uma diferença sutil, porém tremenda, que eu só consigo ser quem eu quero ser quando eu tô na minha zona.
E eu não tô falando da zona de conforto, porque a zona de conforto é uma grande baboseira que um monte de gente aprendeu a repetir. Sabe aquela coisa do copo tá cheio, ou do copo tá meio cheio ou tá meio vazio, da árvore faz barulho ou não faz barulho? Isso é coisa de quem tá pensando. E pensar, sinceramente, muitas vezes, na minha vida, pensar é totalmente desnecessário. Eu tô racionalizando as coisas sem a necessidade de racionalizar, e eu tô usando pensar como uma desculpa para não fazer. E muitas vezes, quando eu tô querendo ter uma boa conversa inteligente com alguém, na verdade eu só tô tendo uma desculpa bonita para manter o nível emocional daquela conexão lá embaixo. Que é tipo assim: eu não tô com energia para me divertir com essa pessoa, eu não quero me conectar com essa pessoa de um jeito mais legal, então eu vou fazer o máximo que eu consigo com esse nível de engajamentozinho básico, que é uma conversa interessante e intelectual, né? E sinceramente, as pessoas falam que eu sou, né, too deep, que eu sou muito too deep, que eu sou muito profundo. E talvez seja culpa minha que eu queira ter uma conversa significativa com todo mundo com quem eu quero me conectar, porque isso é num nível intelectual. Num nível emocional, não é o que eu faço. Na verdade, no nível emocional, eu me afasto das pessoas com quem eu me conecto intelectualmente. E as pessoas sentem isso. Elas só não são boas em elaborar o bastante. Porque, bem, eu fiz uma maldita faculdade de comunicação, né? Comunicar pra mim é como fazer conta para as pessoas que sabem fazer conta, ou, sei lá, bater cartão para as pessoas que sabem bater cartão. Só que a comunicação no nível intelectual é o que eu sei fazer. No outro nível, eu tô deficiente dela. E eu fico falando, é culpa do mundo inteiro, que quando eu quero sair e fazer amigos, as pessoas estão se envenenando, porque a sociedade, elas têm tanto, as pessoas com quem eu convivo têm tanto problema em viver na realidade, que para elas se divertirem elas têm que se envenenar e se drogar, e é tudo culpa delas. E sinceramente, tanto faz o que os outros estão fazendo. O que eu estou fazendo é que eu estou intelectualizando as coisas sem necessidade, porque né, no outro nível de conexão humana eu tô afastado, eu não tô querendo estar ali. A verdade que a vozinha fica falando, né, que eu fico falando, e não é nem uma voz, cara, não é nada que eu falo, é uma presença, é uma coisa que dá enquanto ainda não deu a minha vez de falar, para citar o Clube da Luta, né, quando eu vejo outra pessoa falhando miseravelmente em resolver os meus problemas, eu sinto que não é aquilo e não é ali que eu quero estar. Só que ao invés de eu levantar da cadeira e fazer o que diabos eu digo que eu quero fazer, eu não consigo. Porque eu não consigo ser quem eu quero ser se eu não estiver na minha zona. E criar essa zona é um negócio mega complicado para mim, porque eu não consigo fazer ainda. De repente, estar consciente do problema é parte da solução, mas eu não sinto a solução chegando. Eu sinto o que eu tenho que fazer. Eu não sei como que eu vou resolver. Eu sei que eu vou resolver e que eu tenho que resolver. E poxa, criar essa zona a simples consciência de que eu tenho que criar uma zona onde eu consiga ser quem eu quero ser, já ativa na minha cabeça uma vontade louca. Ativa na minha cabeça duas vontades, né? Uma de pular de cabeça e dar mais duro do que eu jamais imaginei possível e ver no que dá. A outra é
são vontades escapistas, como finalmente aprender defesa pessoal, sabe? Finalmente entrar na aula de Wing Chun e aprender a me defender, e finalmente entrar numa aula de surf e aprender a surfar, né? O que mais que as pessoas fariam nessas aulas, né? E nota que, novamente, todas essas duas coisas, elas têm uma pegada muito espiritual, assim, até na minha fantasia escapista, eu sei que eu preciso desenvolver o meu espírito, que se for para desenvolver bens materiais, se for para jogar o jogo do jeito que todo mundo está jogando, não adianta, né? E essa realização, assim, essa coisa que... E é esse o truque que eu vejo que me torna... Como é que eu posso dizer? Eu não quero subir numa motocicleta e fazer um mochilão pela China, porque eu sinto que eu não vou aprender nenhuma técnica com isso. As minhas fantasias escapistas são coisas como aprender um esporte, ou aprender defesa pessoal, ou aprender a andar de moto. Até nas minhas fantasias escapistas eu quero aprender alguma coisa. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender as coisas. Eu sou um cara que não só aprende as coisas, mas que vai fundo e que extrai o máximo que dá para extrair. E talvez seja a hora de parar de ir com essa mentalidade de extração e chegar com uma mentalidade de simplesmente fazer parte de uma realidade nova. Se essa baboseira ficou muito longa, eu peço perdão. Eu realmente, né, eu estou usando esses vlogs como um exercício de conseguir continuar falando e em inglês eles chamam de stream of conscious, né? Stream of conscious é isso. Se eu estiver numa zona boa, eu vou falar umas paradas muito boas, e quando eu perder a zona, eu já vou ter que começar a pensar sobre o que eu estou pensando, e aí não vai dar certo. Mas bem, eu vou criar uma zona que vai me tornar quem eu sou e quem eu quero ser. E, poxa, você certamente não me conhece, internet, mas, bem, eu tenho uma casa que ela é bem maior do que as minhas necessidades, e a minha casa nunca teve nada na parede. Eu nunca fiquei olhando para as coisas que eu pendurava na minha parede. E agora ela tem. Eu fui na Comic Con, eu comprei alguns pôsteres e, poxa, a minha casa agora tem uma decoração. Mesmo que em estados embrionários, ela é uma decoração que eu gosto, que eu acho legal. E, bem, eu comprei artes de várias pessoas na Comic Con e espalhei pela minha casa. E espero que a minha casa não esteja parecendo um evento de anime. Mas, bem, a minha casa tem arte de pessoas que eu conheço, pessoas que eu gosto. E se os interesses deles refletem os meus, que são basicamente desenhos e coisas infantis, aí o que eu posso fazer, né? Eu achei que eu estava comprando muita coisa. Achei que eu estava comprando demais. Na verdade, eu achei que primeiro que eu estava gastando muito dinheiro. Depois eu achei que eu ia comprar pôster demais, que ia faltar parede. Depois eu achei que eu estava comprando muito pôster rosa, que minha casa inteira ia ficar rosa. Nenhuma das três coisas foi verdade. A minha casa tá super legal, tá super colorida, e os meus pôsteres, né, tem parede demais para pôster de menos. Mas tudo bem. Eu vou criar esse hábito de juntar a arte das pessoas que eu gosto e colocá-la na minha parede. Outra coisa foi... Caraca, tinha muita arte lá que eu conseguiria fazer. Tipo, eu só comprei arte que eu sei que eu não vou conseguir fazer. E que... A arte que... Eu acho que eu vou criar a arte que eu quero ver na minha parede. Eu não acho não, eu vou fazer. Mas, assim... Caramba, cara. Acho que é isso que motiva as pessoas a fazerem
pornografia que elas querem ver no mundo, né? Ou aquela música do Michael Jackson, do se você quer... Você tem que começar com um homem no espelho e a partir daí, né? Bem, nessa minha quest, nessa minha onda de revolução e aprimoramento pessoal é um termo tão ridículo. Você não pode melhorar quem você é como pessoa. Mas bem, eu tô numa quest de me tornar mais quem eu sou. Eu me lembro de uma das melhores coisas que eu já vi num desenho, que é quando o General Airo vai preso. E aí preso, ele basicamente se faz de maluco pros guardas, e quando os guardas não estão olhando, ele malha que nem um maluco. Não que nem um maluco, né? Porque ele se finge de maluco, mas ele fica malhando. Toda chance que ele tem, ele tá malhando. E aí, quando tem uma chance, acontece uma das coisas mais lindas daquele desenho, que é quando o Airo destrói as barras e simplesmente caminha pra fora da cela dele. E caramba, cara, eu tive esse sonho em que eu tava preso, uma versão fraca e batida minha, como quando o Samurai Jack ganha barba e fica com o cabelo todo detonado. Era uma versão dessa minha, tava presa. E uma outra versão minha que era incrivelmente forte, era forte como o Superman deveria ser. Porque é esquisito isso, que o Hulk sempre tem uns mega músculos, mas na verdade era pro Superman ter músculos muito maiores. Mas bem, essa versão bombada minha, ela não saía da jaula, né? Ela entrava pela jaula, na verdade ela chutava a porta, e ao mesmo tempo eu era essas duas coisas. Eu chutava a porta e eu era resgatado por mim mesmo. E talvez eu esteja criando uma jaula para simular esse sonho, para viver esse negócio que eu vivi na minha cabeça algum dia no meu passado. E bem, tem uma outra coisa que eu queria dizer sobre criar uma zona, que assim, não é a barra que prende o tigre, é o espaço dentro da jaula, é a ideia da jaula que prende o animal. E cara, se eu tivesse ouvindo essa bobagem há muito tempo atrás, eu ia estar rindo, porque se você fizer uma jaula ruim o bastante, é claro que o tigre vai sair. Mas é aí que tá, você não é a barra que prende, é o espaço entre as barras que prende. E do mesmo jeito que uma prisão ela é feita por um vazio, né? Ela é uma zona de prisão que precisa do que está lá dentro, ela precisa do prisioneiro. A zona, ela precisa do ser lá dentro, o nada precisa do ser dentro dela, porque senão não tem como, essa desassociação, o que as pessoas falam de estar presente no presente momento, no agora e tal, ela vem do fato de que você não consegue criar uma zona sem um ser lá dentro. Talvez a zona seja o meu jeito de olhar para o vazio e essa necessidade minha de melhorar as coisas à minha volta, muito provavelmente é só uma necessidade minha de melhorar o objeto que está dentro do meu entorno, esse ser vivo, né? Esse ser que sou eu. E bem, eu tive ótimas experiências em São Paulo, mas uma das coisas que ficou mais clara para mim é que a promessa da Comic Con é que é um lugar tão divertido, mas tão legal, que você vai poder esquecer, né? Que eu iria poder esquecer do quão miserável é a minha vida. E francamente, a Comic Con me fez esperar 1h30 na fila. E eu tive sorte, porque teve gente
naquele mesmo dia com quem eu esbarrei, que tinha esperado 5 horas na fila. Eu encontrei com gente que estava passando mal no final do dia e que ia para os outros 3 dias trabalhar. Foram 4 dias e a pessoa no final do primeiro dia já estava com dor de cabeça, já não conseguia falar uma coisa depois da outra. E cara, eu tive muita sorte nessa Comic Con, eu tive muita sorte em muitos aspectos, mas era óbvio que a promessa da Comic Con era falsa. Não tem como o ambiente ser incrivelmente divertido a ponto de me fazer esquecer quem eu sou e a ponto de ser tão legal que mesmo um ser chato vai se divertir lá dentro. E, sinceramente, a melhor coisa que eu tirei da Comic Con, vamos lá, foi o tempo que eu passei com as pessoas lá, foi estar lá com o amor da minha vida e conhecer pessoas que eu admiro e pessoas com talentos que eu quero copiar. Mas, assim, a promessa material, a promessa que foi, sei lá, anunciada a minha vida inteira, a promessa que um qualquer consegue entender, é que eu comprei uma tablet com um desconto incrível. E por eu ter comprado na Comic Con, eu consegui receber a minha tablet sem a dor de cabeça das pessoas que compraram na Black Friday. Receber a tablet foi uma piada, porque o pessoal da Wacom entrou, né, no arquétipo da minha cabeça da Andrea. Andrea é o nome de todas as gerentes ruins. Durante alguns anos no banco, todas as gerentes com quem eu falava se chamavam Andrea. E todas elas tinham a mesma incompetência. E a Andrea é o tipo de profissional que você tem que ficar em cima para ele funcionar. Porque se você confiar que ele vai fazer o próprio trabalho, ele não faz. Porque a Andrea já está acostumada a só funcionar quando alguém reclama com ela. E assim, eu comprei um tablet e eu confiei que não ia ter Andrea, e teve Andrea. E, bem, para soar um pouco menos racista, né? Um pouco menos sexista, a versão masculina da Andrea é o Agostinho, que foi o outro gerente que entrou depois das Andreas e que fez tudo igual. É um estado de profissionalismo em que para você ter o que você quer, você tem que ficar em cima. Né? O cara não faz o que ele tem que fazer. E lidar, né, a Andrea, o Agostinho no caso, né, o Agostinho ser o cara que entregou a maior promessa da Comic Con pra mim, não foi um balde de água fria, foi assim, não tô surpreso, eu tô surpreso com a minha ingenuidade, mas tudo bem. Eu tenho que confiar nas coisas e eu quero ser o cara que confia nas coisas e nas pessoas e confio que eles vão ser melhores do que eu, porque eu sou um Agostinho no presente momento e eu sou uma Andrea no presente momento e eu só tô reagindo às coisas, eu só tô tomando as decisões que eu devia ter tomado há anos atrás. E eu quero criar uma zona onde eu me desassocio desse Rodrigo Agostinho, desse Rodrigo Andrea, que faz com que o Tyler Durden dentro de mim, faz com que o Dr. Hyde vomite, porque eu sei que tudo sou eu. Esse monte de personas, esse monte de blá 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 no final é só para eu tentar me motivar a tomar as decisões que eu ainda não tomei. Pois bem, internet, se vocês aguentaram até aqui, muito obrigado, um beijo, a gente se vê na próxima.